Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia para você, tudo bem? Pois é, olha eu aqui, quero começar esse vídeo de hoje te fazendo uma pergunta. Você precisa ter sabedoria? Será que ter sabedoria para tomar as decisões da vida é importante para o nosso futuro? Pois bem, eu quero iniciar falando um pouquinho sobre o livro de Jeremias, em especial o capítulo 29, o verso 11. Fala assim: Eu, eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha só que tremendo, os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de paz para nos dar o futuro que desejamos, os desejos que queremos. Olha só que tremendo. Você tem filhos? Você já se perguntou por que é que os seus filhos não trilham o caminho que você espera para eles? Será que você, com tantos desejos maravilhosos que você tem para o seu filho, será que quando eles crescem, eles resolvem fazer justamente aquilo que você faria? Você pode tomar as decisões por seus filhos? Deus também não toma por a gente, sabe por quê? Porque Deus, ele não mexe em nosso livre-arbítrio. Você já ouviu falar alguma vez que o futuro a Deus pertence? Então, esse ditado aí, ó, não é verdade. Sabe por quê? Porque Deus, ele conhece o nosso passado, ele conhece o nosso presente e ele também conhece o nosso futuro. Mas o nosso futuro está em nossas mãos. Porque a gente vai ter o futuro que a gente escolheu hoje. Então, para você ser o melhor profissional, o melhor pai, a melhor mãe, a melhor pessoa no futuro, você precisa tomar hoje as melhores decisões, porque Deus, ele quer o melhor para você. Tudo que ele fez aqui na terra foi para nos dar, foi para que a gente tenha uma vida em abundância. Mas se nós não estivermos tendo essa vida, vivendo essa vida em abundância, é porque as nossas escolhas não estão sendo escolhas com sabedoria. Olha só, aqui no livro de Eclesiastes, se você quiser me acompanhar, abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, verso 8, fala bem assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o fim do que o começo. Sabe por quê? Porque o começo é tudo muito fácil. Então você pode muito bem iniciar um relacionamento com a pessoa. No início é aquela maravilha, mas o final às vezes não dá certo. Quando você olha, por exemplo, para a história do rei Saul e o rei Davi, para o seu conceito, no seu conceito, quem deles dois foi o melhor rei? Ah, com certeza você vai responder Davi, né? E realmente, aos nossos olhos, Davi foi o melhor rei. Mas sabe por que a gente acha que Davi foi o melhor rei? É porque Davi, ele terminou muito bem. Ele terminou ao lado de Deus, fazendo as escolhas segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele não foi bonzinho a vida toda. Davi, ele traiu. Davi, ele mandou matar pessoas, até mesmo criancinhas. Davi, ele adulterou e ele mandou matar a pessoa inocente. Mas Davi, ele se arrependeu de todo o seu coração e ele se achegou a Deus. E Deus, ele chegou a falar que Davi foi um homem sem pecado. Por outro lado, o rei Saul, ele não fez essas coisas que Davi fez, mas ele resolveu fazer o que o seu próprio coração mandava. Ele não teve sabedoria para tomar as melhores decisões. E é por isso que no seu segundo ano de reinado, Saul perde o seu reinado. A gente sabe que Saul, ele foi rei durante 40 anos, mas
Deus, ele não tira de você aquilo que ele não te deu. E é por isso que ele permitiu que Saul continuasse sendo rei por esse tempo, né? Por mais 38 anos, chegando a 40 anos de reinado. Por quê? Quem escolheu Saul foi quem? O povo pediu um rei. Então, o povo que colocou ele ali, porque o povo pedia. Mas Deus, ele não deu mais sabedoria para Saul, aquela sabedoria vindo do céu, porque Deus não mais queria Saul como rei. Ele escolheu outro, ele escolheu Davi. Mas a gente só vai conseguir ter o melhor dessa terra, ter o melhor da sabedoria vindo do céu, se a gente buscar caminhar com Deus, buscar a sabedoria que vem do céu. Porque se a gente não buscar essa sabedoria, nós vamos tomar as piores decisões que vão nos trazer consequências ruins. E o nosso futuro não vai ser aquele que a gente deseja tanto, ok? Olha só. Eu quero abrir a Bíblia com você, lá no livro de 2 Timóteo. Se você quiser abrir sua Bíblia aí no livro de 2 Timóteo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, a gente lê assim, o apóstolo Paulo, né? Já eram os seus últimos dias, e então o apóstolo Paulo, ele fala assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olha só que coisa tremenda é a pessoa chegar no final e falar isso aqui, que conseguiu, que deu conta, que completou, né? Que combateu o bom combate. Ele completou a carreira lado a lado com Jesus. Precisamos fazer as melhores escolhas para que no final o nosso legado seja o melhor. Vou contar para você agora uma historinha bem rapidinho de um senhor. Esse senhor, ele era um homem muito bom, ele era um homem de coração bondoso, ajudava as pessoas, ele era um fiel dizimista, ele era ofertante e ele era um bom marido. Mas, depois de muitos e muitos anos casado, ele se encontra com uma ex-colega de trabalho. E ali conversa vai, conversa vem, e aquele papo ficou muito gostoso, eles relembrando o passado deles. E eles foram parar no motel. Pois é, eles foram parar no motel. Mas, infelizmente, naquele ato ali que eles estavam praticando, né, naquele motel, ele, infelizmente, passou mal e morreu. No dia seguinte, em seu velório, toda a conversa que estava ali naquele velório com todas as pessoas era: seu fulano de tal morreu adulterando. Como pôde um homem, depois de tantos anos, estar assim adulterando e morrer desse jeito? As pessoas não lembravam mais do que seu fulano fazia, do que ele fez de bom. Só se lembravam do ruim, do último momento do seu fulano. Então, o que acontece? O que as pessoas vão lembrar da gente não é o jeito que a gente começou, mas o nosso final, o jeito que a gente terminou. Quando a gente ganha uma corrida, o que importa não é a linha de partida, mas a linha de chegada. É justamente ali, quando a gente chega, que a gente vence, é que as pessoas se lembram, se recordam aquela coisa maravilhosa. É ali que existe aquela vibração maravilhosa. Nós precisamos tomar as melhores decisões hoje. Por quê? Se a gente quer ter um futuro brilhante, nós precisamos ser hoje a nossa melhor versão. E para isso, para conquistarmos as melhores coisas, nós também precisamos ser fiéis a Deus, nós precisamos ser obedientes e buscar a sabedoria de Deus para que a gente consiga entender o que Deus de fato quer da gente. Nós precisamos escolher as pessoas que vamos colocar do nosso lado, para que assim a gente chegue ao nosso destino, ao destino desejado. Eu quero abrir com vocês agora a Bíblia no livro de Gênesis, lá no capítulo 12. Se você puder, abre a sua Bíblia no capítulo 12, e aqui fala assim, logo no verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão. Abraão, você sabe que ele morava em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma cidade, era uma terra onde viviam muitas pessoas que adoravam falsos deuses. E então Deus olha para Ur dos Caldeus e vê Abrão.
Abrão, que depois se tornou Abraão. Mas ali Abrão, ele era fiel a Deus, ele já tinha ouvido falar do Deus verdadeiro de Israel. E ele gostava, ele amava, ele falava com Deus. E então ali, naquela terra de Ur dos Caldeus, Deus faz um chamado para Abrão. E aqui agora existe o chamado. No verso 1 do capítulo 12, aqui fala: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Olha só, Deus manda Abrão sair da tua terra, da terra que ele morava, manda ele sair do meio da parentela dele e da casa dos pais. E Abrão simplesmente obedece. Mas existe aqui uma falta de sabedoria. Abrão, ele não conseguiu compreender de fato como que era esse chamado. Ele obedeceu, ele saiu da terra dele, mas ele levou com ele um parente, Ló. Ló era sobrinho de Abrão. Deus deixou bem claro: saia do meio da sua parentela. Mas Abrão leva Ló com ele. Mas por que a gente precisa de Ló como Abraão precisou de Ló? Precisamos de alguém para poder sair com a gente, para iniciar um negócio novo? Muitas vezes porque precisamos daquele apoio. Estamos nos sentindo frágeis. De repente, Abrão, ele se sentiu muito frágil ao sair da sua terra, do meio da sua parentela, largar tudo para trás. Ele precisava de alguém para apoiá-lo naquele momento. Mas ele não tinha compreendido que Deus, quando fez o chamado, mandou ele sair do meio da sua parentela. E quando a gente chega lá no capítulo 13, a gente percebe que até ali já tinha começado a acontecer brigas entre os pastores de Abrão e de Ló, entre o próprio Ló e Abrão. E então aqui no capítulo 13, no verso 8, Abrão chega para ter uma conversa séria com Ló. E pelas palavras que aqui é mencionada, eu percebo que não foi de uma forma assim muito serena. Eu vejo aqui que eles devem ter tido uma certa discussão. Abrão já não mais suportava a presença de Ló com ele. E aqui no verso 8 fala: disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro e habitou Abrão na terra de Canaã. Aqui a gente percebe que Deus tem promessa para Abrão. Deus tem maravilhas para Abrão. Deus tem bênçãos para Abrão. E aqui, quando acontece essa briga, eles têm que se separar. E o que era tudo para Abrão, agora ele tem que dividir, ao meio. Ele tem que começar a dividir com Ló. Então Deus, ele não quer que você divida suas bênçãos com ninguém. Você precisa escolher muito bem as pessoas que vão caminhar lado a lado com você. Porque em algum momento, se não for da vontade de Deus, Deus não vai te entregar a sua bênção. Porque o que é seu é seu. O que é de Ló é de Ló. O que é de Abrão é de Abrão. O que é de Ló é de Ló. Então, se você estiver em alguma sociedade errada, saia. Porque não é essa a vontade de Deus. E Deus não está te entregando a bênção que Ele quer te entregar. Porque você tem ao seu lado os Ló. De repente, seja uma pessoa do passado que está ainda na sua vida. De repente, seja realmente uma sociedade. De repente, seja um contato no seu telefone. Não sei o que você tem guardado, mas desprenda, tire da sua vida esses Ló, porque enquanto você não tirar, da mesma forma que aconteceu com Abrão, Deus não vai te entregar a sua bênção. Olha só o que diz no verso 14. Depois que Abrão se sai de Ló,
No verso 14 diz: Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Olha só, depois que Ló se separou dele. Ergue os olhos e veja desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu tá darei a ti e a tua descendência. Antes Deus manda Abrão sair de Ur dos Caldeus para uma terra que ele ia mostrar. E enquanto Ló estava com Abrão, Deus não permitiu que ele enxergasse a bênção, a terra que ia ser entregue para ele. Mas a partir do momento, quando ele se separa, depois que Ló se separou dele, é ali que Deus vai e tira ali, ó, as coisas que estavam fazendo com que ele não enxergasse. Olha aqui, Abrão. Olha o tanto de bênçãos que eu tenho para você. Agora sim, depois que você se livrou de Ló, eu vou te entregar a sua bênção. Queridos, eu não sei o que está fazendo com que você não enxergue a sua bênção. Eu não sei porque que Deus ainda não entregou a bênção para você. Mas uma coisa é fato e eu vou te dizer nesta manhã. Deus tem bênção grande para te entregar. Mas antes, se livre dos Ló que tem na sua vida, porque o que Deus tem para te entregar é seu e Ele não vai permitir que Ló nenhum tome parte da sua bênção. Essa era a mensagem para você, que você busque sabedoria de Deus para começar um 2021 com o pé direito, olhando para o céu, olhando para onde existe sabedoria, porque a maior sabedoria vem do alto e só Deus pode te dar o discernimento para tomar as melhores decisões. Decida hoje ser feliz e busque de Deus as suas bênçãos, porque Deus deseja, os pensamentos que Ele tem para você são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Mas o fim que você deseja, você só vai alcançar se você tomar as melhores decisões hoje. Você só tem a vida que você merece. Não reclame se até aqui você tem passado dificuldade. É porque, infelizmente, as suas escolhas não foram escolhas sábias. Mas daqui para frente, você pode fazer diferente. Mude o seu presente. Seja a sua melhor versão hoje, para que no futuro bem próximo, você tenha aquilo que Deus sempre desejou te entregar. Beijo grande e feliz 2021. Tchau!